pessoal, feliz Dia das Bruxas, a semana, né? Aqui é Marta Uesch, o mês das bruxas. Aqui é Marta Uesch. Geisa Vidal. Manx, e vocês não estão sozinhos, é o que os mentores falam, e principalmente ali nas questões de karma, né? Karma familiar. Né? Falando de Dia das Bruxas, né? Semana das Bruxas, por que não? Um tema tão levinho que é a karma familiar, né? Quanto mais pedia karma, mais karminha batia. Não, porque a primeira coisa, quando a gente é criança, não sei vocês, mas eu pensava, eu falava assim, Jesus, foi eu mesmo que escolhi tudo isso. Esse pai, essa mãe, esse povo esquisito. Sabe aquela música do Eduardo e Mônica, né? Festa estranha com gente esquisita. Aí eu olhava assim, eu olhava pra todo mundo e falava, que gente estranha. Principalmente quando você tem essa conexão estelar que você tá se adaptando a essa dimensão quando encarna. E aí você começa a olhar para os lados, as suas fontes de inspiração, de conexão com a Terra primeira, que são os pais, né? E aí fala, ué, será que é assim mesmo que funciona por aqui? O que eu sempre recebo é assim, né, que as pessoas comentam para mim, Marta, eu vejo todas as pessoas da minha família e eu não me identifico com ninguém. A cara da Geisa, da check. Bingo. Né? Mas aí a pergunta, né, pro universo, mas universo, por que me mandastes para essa loucura? Isso chama karma de família. Justo a mim coube ser eu. E aí, GG, você deu check em todos os itens? Eu acho que essa ficha começou a cair eu mais velha. Assim, né? Uma coisa mais recente. Eu acho que vem como um incômodo. Acho que na adolescência vem mais como um incômodo, assim, né? Mas adolescente realmente incomodava com tudo, né? Então, não dava muita trela para esses pensamentos. Mas depois foi me caindo a ficha, né? De romper padrões. Se eu continuasse na mesma, eu ia terminar na mesma, né? Eu pensei, será que é isso que eu quero? Acho que não. Pois é. E é interessante porque, ainda mais para você, se você é um jovenzinho assistindo esse vídeo, né? Que você escolheu a encarnação. Então, aparentemente, parece que é uma coisa muito aleatória, que é só uma junção ali de um dia que caiu, né? Seus pais se encontraram e resolveram fazer você. E nada é aleatório, nem, né? Então, nem o mapa astral. Então, até o momento quando tem a fecundação, é programado. E é muito engraçado, assim, quando eu vou trabalhando hoje, as mães que querem ter filhos, a criança fica rondando, só buscando ali o momento certo para ela, né, falar assim, agora é a hora. Tá. É tipo aquele momento do filme Soul, né? Que a alma pula ali em cima da terra, vai mergulhando até encontrar o corpo, né? Isso. Para mais tarde falar o quê? Eu não pedi para nascer. Então não existe isso. Como diz o pai do Quevedo, não existe. E aí tem uma questão, né, que às vezes me incomoda, que é a do julgamento, em que pessoas boas só encarnam em lugares maravilhosos, pessoas ruins só encarnam em isso. Então, nossa, assim, onde Jesus não, nasceu. Mentira, olha eu. Tô brincando. Não, olha onde Jesus nasceu, coitadinho. Tava lá em Jerusalém, lá na confusão. Né? Então, esse julgamento... Não existe, não. Isso. E até porque também é uma ilusão achar que só porque você nasceu rico, você não tem problemas. Uhum. Né? Claro que você tem um problema a menos, mas não quer dizer que, por exemplo, aí você vai ter que entrar num casamento forçado porque é para juntar as famílias ali. Você vai ter menos possibilidade de pensar o que você quer, porque você vai ter que seguir o que a família está mandando. Então, a ilusão da ausência do dinheiro para a felicidade também
é uma mentira, né? Aí você se torna a pobre menina rica. Isso. Né? Então, mas você vê quantas pessoas que você tem, as pessoas têm financeiramente, elas estão bem, mas elas não estão bem. Né? Muitas famílias, né? Então, porque a Terra, na verdade, ainda é um planeta escola. Então, eu sempre falei, olha, se você queria ir para Disney, dizer que tem a Disney, mas não é só a Disney, né? Como que eu faço para garantir a Disney na próxima, hein, Marta? Já viu aquele meme da roleta que tá rolando com a animaçãozinha? Já, é muito legal. E você vai nascer com... O quê? Muito dinheiro. Aí você nasce com... Rinite. Rinite. Roda a roleta, Gabriel. É muito legal essa animação. Né? Então, basicamente, o que diz Cryon, nesse processo do karma de família, é que a gente está limpando boa parte dos karmas. Por isso que quando você trata, né, pelo menos tratando na mesa dos dragões e tal, às vezes a pessoa está trabalhando até 10 karmas ao mesmo tempo. E aí vocês estão falando de pelo menos 10 vidas de 80 anos. Então, são quase 800 anos sendo limpos no processo. Em um período de 20, 30 anos que você tá. Então, não é fácil, né? Mas, na teoria, isso vai te ajudar a, na próxima encarnação, só vir com os problemas que você causou nessa. Olha só. Né? Então, você só... Já tô lascada. Aí você tem que ver o que você aprontou nessa. E, na verdade, o limpar também não quer dizer que você só vivenciar para você já resolve. Precisa vivenciar e entender o padrão, transformar o padrão, para assim você se soltar disso. Então, quando a gente fala, limpa a karma, não é que você vai pegar um sabão, limpou, passou aqui e saiu os karma, entendeu? Porque até, né, o nome karma vem do hinduísmo, não é? Vem de uma raiz sânscrita. Nossa, me senti muito culta agora. Chamada Kri, que significa ação, né? E aqui a diferença, né? Porque no Oriente, a palavra karma não tem esse peso então, tão grande. Deveria, porque, na verdade, você só limpa o karma depois da ação. Não, sim, mas assim, quando a gente fala em karma, não vem com essa coisa, igual a gente tem aqui, do tipo, ai, cara... Punição, né? Não vem muito nesse aspecto. Mas o karma, ele significa ação, então é agir. Uhum. Então, assim, quando você age, na verdade, aí você vai ter ali as consequências, né? E muitas vezes, na verdade... Para o yoga, na maioria das vezes, a consequência não está nas nossas mãos. Então, a gente tem que agir. Mas a consequência do que a gente fez, meio que a gente não tem controle, né? Por isso que, às vezes, você dá uma cutucadinha achando que você só vai cutucar e tem uma explosão, né? Porque você não tem consequência. Só vai ver depois, por isso que depois são mais 800 anos para limpar. Mas, essa semana, eu li 2 frases do Yogananda que me dão um grande alívio, né? A questão aí é o karma mesmo, né? No sentido de agir. Mas o Yogananda fala que a gente tem que meio que tirar essa ideia do karma fatalista, né? Então, né, isso eu vejo muito no espiritismo. Você arrancou a perna de alguém numa vida, na próxima vida você vai ficar sem perna, tal, não sei o quê, né? E muitos dessa própria vida aqui, né, que a gente tá, ele fala que nada como a oração e a observação do seu ser, do seu caráter, né, para amenizar os efeitos do karma. E uma outra frase que eu achei muito legal é que ele diz assim, sempre que a justiça divina vier te cobrar e ver que você está fazendo algo em prol do próximo, ela adia a cobrança. Então, assim, os hindus, eles têm por isso que eles trabalham muito no servir. E, inclusive, o servir até os animais, porque para eles assim, tudo que você faz para o próximo, você ameniza seu karma. Então eles alimentam pombos, formiga, joga lá açúcar no chão para formiga. Coitada das formigas.
Alimenta cachorro, vaca, macaco e tal. Porque é uma forma de amenizar o karma deles. Olha só, interessante essa, né? No ritual do conselho kármico, a gente usa muito a energia da chama violeta, né? Mas é isso, você usa a chama violeta, mas não muda o seu padrão, a ação, continua sendo egoísta, continua sendo mesquinho, continua fazendo todos os mesmos problemas que você sempre fez, não a chama violeta que te ajude, né? Se você continua, né, no mesmo erro, exercendo o mesmo padrão, aí não importa a intercessão, porque não tem a conexão com a divindade, isso. Né? E a gente fala de karma familiar porque, às vezes, isso é um padrão familiar. A família inteira é assim. Você tem esse padrão parecido com eles e aí você vai seguindo conforme eles também têm esse padrão. E aí, é por isso mais difícil ainda a quebra do padrão, porque no núcleo onde você vive, onde você está, aquilo parece normal e correto. Só que aí, quando você sai e vê o efeito, né, da ação, você fala... acho que isso não é muito legal. Só que tá na tua linhagem, então tá no teu DNA, tá na forma como vocês vivem, tá na forma como vocês trocam. E aí como é que, né, fica esse processo? Então, por isso, o karma familiar é mais desafiador ainda, porque é a ação de um conjunto, né? É a mãe que ensinou para o filho, é o pai que ensinou para o filho, é o avô que ensinou para o pai. E aí um padrão que fica ali perpetuando até alguém falar, gente, isso tá esquisito. Que esse eu chamo de ovelha dourada. Ovelha dourada não, né? Ovelha púrpura, né? Que... são normalmente os esotéricos, os que... não, mãe, não vou pra igreja, não. Né? E os karmas de família muitas vezes ressoam em vidas passadas, em vidas estelares. E aí você entra numa família que, de alguma forma, ressoa com esses karmas. Às vezes as mesmas almas entram em posições diferentes para ver se começa a ver de um outro ponto de vista aquela mesma situação. E aí a gente percebe, conforme a gente vai trabalhando isso dentro da gente, a gente vai influenciando também a progressão ali da cura da família, né? Sim, por isso que o trabalho das ovelhas púrpuras não são fáceis, porque normalmente elas são julgadas, né? Por isso que a gente tá de chapeuzinho de bruxa, né? Elas são julgadas, são queimadas, né? São excomungadas, deixadas de lado, né? O arquétipo da bruxa é muito esse, né? A mulher feia, com o nariz torto, né? Que sabe um monte de coisa que ninguém entende. E que tá lá, né? Então, até o arquétipo da bruxa, ele é muito esse lugar da pessoa que fala, então, né? O que você tá fazendo não faz sentido. Tem que mudar, né, esse padrão. Então, como cada um de nós, a gente consegue mudar esse padrão, né? E às vezes o que eu também vejo nessa parte, você já tomou consciência, mas ainda está vivendo o problema do karma. Aí é onde a chama violeta funciona. Porque, por exemplo, você matou um monte de gente na outra encarnação, e aí eu falo que eu chamo da karma da espada, né? De pessoas que foram guerreiras. Só que nessa você não consegue nem matar uma formiga. Mas aí continua recebendo, né, o processo da ação. Então, nessa é fácil, que aí você passa a chama violeta, mas a pessoa já não mata, né? Aliás, está no processo oposto, que é curar pessoas, né? Então, normalmente nessa hora ajuda e é mais fácil. Mas se você não toma consciência, aí é mais difícil mesmo. E não toma uma ação diferente, né? Que é o mais complexo na história. Mas, Gê, você tem uma frase no seu WhatsApp que eu acho bem legal, do Dharma. Que susto, eu pensei que era a frase do meu mês. Que é a única frase que eu consigo lembrar falando de karma de família. Mas tá bom. A frase é: quando você protege o Dharma te protege. Então, e aí, explica pra nós. O Dharma, né, ele é visto como ali uma ética, né? Uma ética que está relacionada ao seu propósito de vida.
você fazer o que tem que ser feito, né? Você agir sempre com retidão. E quando você protege os seus princípios, esses princípios também te protegem, né? E eu trago muito... Isso vem do yoga, porque o yoga, ele é uma tradição, né? O pessoal está tentando modernizar e tal, mas esquece... Hot yoga. Flower, Diamond, Swarovski Yoga, né? Gente, é tudo coisa para arrancar dinheiro achando que é um método revolucionário. Não é, né? O yoga tem aí mais de 6 mil anos, ele é uma tradição e é uma tradição que tem que ser respeitada. Então, vendo muito nessa questão da tradição, tem algumas coisas que você tem que respeitar, e isso até de si mesmo, né? E tem coisas que você não deve abrir mão. Porque quando você abre mão, você se lasca, né? Por isso que quando você protege o Dharma, ali a tradição, seus princípios, a ética, a retidão, esse sistema também te protege, né? E foi muito engraçado, uns tempos atrás, a escola onde eu me formei comemorou 25 anos. E aí a dona lá da escola estava falando, muitas vezes, né, a família falava para eu me aposentar, parar de dar aula e não sei o quê. Mas é o dharma dela ser uma professora de yoga. Então, assim, imagina ela parando de dar, ela vai fazer o quê? Vai assistir novela mexicana o dia inteiro? Gosto. Né? Mas a sua vida tem que ter um propósito. Mas aí quando você já está lá, né, nas altas esferas de compreensão, né? Tá vendo, Gigi? Você já está no seu Dharma, olha, veja. Eu estou no meu Dharma. O problema é os karmas que eu estou gerando. Que não tem nada a ver com o meu Dharma. Gente, o meu Dharma me protege de muita coisa, né? E me leva para caminhos que eu nunca imaginei. Mas está desafiador. Olha, tá um pouquinho desafiador. Eu vou até baixar aqui. Só porque Netuno vai para Áries, né? Nossa, é isso que vai acontecer, Marta? Netuno vai para Áries e o Urano tá indo para Gêmeos, né? Nossa, puro suco da loucura. Então, as pessoas vão ficar maluquinhas. Já tô. Enfim. Vai ter que ampliar a prática da yoga para equilibrar. Mas, aqui, caro Monks, é uma coisa muito engraçada, né? Porque as pessoas associam muito o yoga a um estado de paz, de zen, de calma. Mas não é. O yoga, ele te põe no centro da tua vida. Tanto que a palavra yoga, ela vem de uma... Olha como eu sou culta. Vem de uma raiz sânscrita chamada yuj, que significa jugo, união, né? Então, tem a carroça dos bois e ela tem uma peça de madeira que atrela os bois à carroça, né? Então, é essa união. E aí eu te pergunto, Jorge, quem está no controle da sua carroça? Quem está? Quem? Às vezes sou eu. Então, deveria ser sempre. Deveria ser sempre. E o yoga faz isso. O yoga é uma constante prática de te lembrar que você que tem que estar no comando. O alinhamento da sua carroça. Todos os corpos. Sim. E a yoga pode trabalhar o karma? Sim, através da meditação, né? Quando você traz a meditação para o seu dia a dia, você começa a agir de uma outra forma, o que já evita muitos problemas, né? Então, a meditação constante, a observação, o yoga ele tem uma parte ética muito forte. Então, de observações, tantos de coisas para fazer e não fazer, que você tem que observar na sua vida, o que já ameniza muito, né? E é muita meditação e serviço ao próximo. Muita meditação e serviço ao próximo. Para amenizar e não gerar mais karmas, né? Mas o que o yoga prega, né, nesse sentido do karma. Aliás, quem quiser entender um pouquinho mais sobre o karma yoga, leia o Bhagavad Gita, que ele é todo sobre isso. Ali, né? Tá no campo de batalha e aí Krishna explica para Arjuna o que é yoga, né? Mas é ali que nasce o karma yoga. E o karma yoga é ação. E Krishna, ele representa, na verdade, Deus. E Arjuna representa o homem comum.
E Krishna fala pra Arjuna. A Arjuna tá lá no meio do campo de batalha. Dele fica, solta a flecha no solta, solta no solta. Mata no mato, né? Karma no karma. Decepa ou não decepa umas cabecinhas? O que eu faço? E aí Krishna fala pra ele, filho, você tá se preocupando muito. Você não é um guerreiro? Sou. Você não tem que estar no meio dessa guerra pra recuperar seu reino? Tenho. Lança a flecha. Você tá se preocupando muito. Quem decide aonde vai cair a flecha não é você. Sou eu. Né? Então, é Deus que segue. Mas isso não significa que você vai aí curtir a vida doidado, né? Você tem que agir numa conformidade aí de leis internas e externas. E você falou sobre os códigos que o pessoal... Tava falando do saqueante. Saqueante é um estilo de tatu, né? Principalmente na Tailândia, onde você escolhe símbolos. Na verdade, quem escolhe é o monge que vai te tatuar. Então, ele te ajuda a fazer essa triagem dos símbolos que podem amenizar os seus karmas. E tem um monte de filmagens interessantes no YouTube, onde as pessoas entram até em transe durante a tatu e recebem as divindades, recebem as mensagens. Então, a ideia é que esses símbolos amenizem o seu karma para que você possa ter uma vida mais conectada, mais próspera. Então, são os yantras, são alguns símbolos do hinduísmo, do budismo, que são ali compostos já há gerações para fazer esse tipo de trabalho. Então, não é só pegar o desenho na internet, colocar na pele e achar que funciona. Então, tem toda uma ritualística. O diamante, vida louca em cima. E resiliência. Faz o... Fique nervosa. Então, a tatu também, tradicionalmente, é uma ritualística e uma conexão ancestral. Então, a partir disso, nada melhor do que essa conexão ancestral para você trabalhar com os karmas de família, ancestrais. Sim, e que são muitos, né? E por que pega? Porque o nosso DNA também é uma fita de memória. Então, todas as memórias de todo o sofrimento, de tudo que seus ancestrais fizeram, estão no seu DNA. Então, toda vez que você age diferente por epigenética, o seu DNA começa a se transformar. Então, por isso que o legal, né, de você ter essa compreensão que a ação ela é importante, porque por epigenética no ambiente e quando você toma ação, isso gera uma coisa chamada imprinting. E imprinting faz o seu DNA ligar ou desligar. Por isso que às vezes quando, sei lá, você está numa questão, a pessoa, nossa, do nada a pessoa ficou doente. Na verdade, aconteceu algo no ambiente dela que deu o imprint e o gatilho para o DNA abrir ou não, e aí abre aquela questão ou não. Então, é bem importante essa parte, na verdade, até porque, às vezes, por exemplo, doenças hereditárias, você não ativa só porque você é filho, né, daquela pessoa que teve aquela doença. Você é filho da mãe. Mas porque a ação que aquela pessoa teve sobre aquela questão que ativou aquele DNA, e você ter a mesma forma, o mesmo jeito de agir, o mesmo ambiente, vai gerar a mesma situação. Então, se você muda o seu ambiente ou muda o comportamento, a ativação do DNA também muda. Então, você não necessariamente está afadado a ter aquela doença genética. E aquela doença genética, ela só foi criada porque lá atrás os ancestrais foram alterando o DNA até chegar nesse ponto que está. Então, quanto mais você for alterando o seu DNA, mais você também desativa essas possibilidades de doença futura. Então, essa parte de karma de família com questão de doenças hereditárias é muito legal, porque por epigenética hoje a gente sabe que pode alterar até a ativação ou não do DNA para a doença hereditária. Então, porque muita gente hoje em dia faz aquele mapeamento dos genes. Eu tenho genes para isso, então, sei lá, vou tirar... Acabou, né? Tá fadado a acontecer. Tá fadado a acontecer. Não é verdade, né? Então, o que faz a célula abrir ou não ali
A doença tem a ver com aquele ponto. Porque, na verdade, se você for olhar por experiência somática, uma doença é um aprendizado. Então, é um aprendizado no limite, porque aí quando vai para o corpo, ou você aprende ou você aprende. Mas era só o que me faltava. Nossa. Então, não tem jeito, né? Então, também os karmas de família também estão ligados a doenças hereditárias e doenças genéticas, né? Que estão ali nos nossos genes. Pode ver que, por exemplo, os índios não tinham os genes para se proteger da sífilis, por exemplo. Né? Precisavam. Porque não precisava. Ou até das gripes, né? Das gripes, por exemplo. Então, agora, quando eles tiveram contato com o homem branco, eles precisaram ter esse gene. Então, é como se fosse um banco de dados mesmo, o nosso DNA, né? E aí a gente está contribuindo, né? Quando a gente está vivendo, está contribuindo para melhorar. Melhorar, né, Marta? Não, vamos melhorar. Para melhorar esse DNA. E cada vez que a gente melhora, né, eu vejo isso como a saída da roda de Sansara. Então, para mim, a roda de Sansara, na verdade, é sabe a casa estelar do Zodíaco ali, as 12 casas? Então, porque se você aprende os 12 pontos ali da astrologia, você abre o teu DNA. Você tem um processo de ascensão. Então, eu tenho que aprender a ser treteiro igual Áries, comunicativo igual Gêmeos, ganhar igual Touro. Exatamente. Tá fácil. Porque o problema é a maior parte das pessoas acha que, por exemplo, você é peixes, então você só tem que ser peixes na vida. Não, você tem que aprender as 12 consciências para que você, no último que é peixes, o peixes que abre o Dharma. Por isso que você estuda muito Dharma e Karma. Nem sabendo, mas porque já está no seu DNA estelar ali essa questão de trabalhar esses aspectos. Uhul, partiu. Tô chegando. E aí, para trabalhar todas essas questões que abre de DNA, a gente tem algumas técnicas, tipo apometria, o reiki. Dragão. Exatamente. E até dando o testemunho, né? 10 anos aí tratando com dragões. Eu percebo que, assim, não é instantâneo. Vamos tirar o seu karma e, pluf, sumiu. Né? A gente faz as mesas, a gente percebe, olha, isso aqui mudou, isso aqui melhorou. Aí eu tomo consciência, vou para a ação, e aí mais uma coisinha melhora. Então, cada processo, a gente vai dando um passo nessa reconstrução do DNA. Vai resgatando gradativamente também as famílias estelares. Então, não é que todo mundo encarna um para atazanar a vida do outro. Não, é um processo de reconstrução de DNA, gente. Vocês não sabiam dessa, mas estamos reconstruindo o nosso DNA. Né? Diz que na Guerra de Orion, as bombas eram tão fortes que eram capazes de destruir uma alma. Porque bomba, enquanto destrói só o ser humano, vai, né? Mas uma bomba capaz de destruir a alma, ela destrói as bases, né? Até a pessoa chegar num ponto só, né? Na origem. Eu viro uma mebinha. E aí, todas as almas, a maior parte das almas que estão aqui, elas estão nesse processo para a sua reconstrução de consciência. Então, cada um está reconstruindo os seus aspectos ali de DNA e do genoma. Então, por isso que não está perfeito. E, galera, não é perfeito. Por isso que não é a Disney. Porque a Disney era lá atrás, quando o nosso DNA estava direitinho. Então, um dia já foi. Um dia já foi. Agora, o nosso trabalho é refazer para chegar de novo no DNA que a gente chama do projeto adâmico, que é o DNA crístico de 12 bases, mais o terceiro fio dourado. Só. Mas é muito legal, porque aí, por exemplo, você vai recuperar todas as memórias do que você tem, do que você já fez, as coisas positivas. Não sei se eu quero não, Marta. Vai poder quebrar esse padrão de todo mundo, mas todas as mulheres da família, ninguém é feliz num relacionamento. E você é a primeira a quebrar isso. Pô, isso é mó legal. Felipe, não me decepcione. Eu sou a primeira, cara. Né? Ou o primeiro homem que vai lá e fica, né, Jorge? E assume tudo, né? Se eu não tenho um padrãozinho de querer carregar
algumas coisas a mais além das dele, né? Nossa, tem. Esse foi o meu grande tema da semana. Tipo, deixa que eu levo. É. Tá pesado, deixa que eu levo. Não precisa sempre, né? Não. E ontem eu tive uma pequena lição de que eu descobri que o meu problema que o outro causou é problema meu. Tinha aquela Havaianas de pau, lembra? Eu aprendi que quando o Corinthians perde, E aí, mas isso foi muito libertador, porque daí eu vejo o quanto eu me preocupo com o problema dos outros, ou querer ajudar os outros, né? Achando às vezes que eu prejudiquei alguém, no fim não fiz nada, tal. E a gente fica se punindo, né? Então se eu fiz alguma coisa de errado para você, desculpa, agora o problema é seu. Não tenho nada mais a ver com isso. Isso me lembra, no curso dos dragões, um momento que a gente estava trabalhando a limpeza de karmas, aí em determinada situação ali eu falei, pera, essa situação fui eu que causei quando eu encarnei como um ancestral de quem eu sou agora. Então, a culpa é minha. Vamos resolver, né? Resumindo, né? Às vezes você tá rezando pro teu ancestral, mas tá rezando pra você mesmo, porque você, ancestral lá atrás, fez algo que hoje você não lembra. É tipo o Chaves vendendo churros. Quer o churros? Ele vai dando, sim, quero, né? Não sei o quê. Eu vi uma frase essa semana que eu fiquei reflexivo, que diz assim, que a gente está sempre se vendo no outro, né? Então, a gente está lidando só com nós mesmos, porque a única coisa que eu consigo ver em você é até onde eu já consegui enxergar em mim mesmo. Então, se eu não encontrei a minha sombra, talvez eu não encontre a sua. Se eu não encontrei a minha luz, eu não encontre a sua. E a partir do momento que eu reconheço isso em mim, eu consigo enxergar isso em você também. E eu falei, nossa, então quer dizer que sou eu tudo isso? Tudo a culpa é minha. Não, gente, mas o legal de limpar os karmas é exatamente essa parte de tomar consciência de outras coisas. E aqui eu estava falando de recuperar partes da tua memória, de alma e capacidades da tua memória que ficam lá no passado, porque você esquece, né, por esse processo, né, da linha da roda de Sansara, que, nossa, pô, morar com a pessoa que te matou, como é que ia ser, né, então... Mas que ideia, né? Mas parando pra pensar, que bela ideia de Jerico, né? Tipo, olha, eu não te gosto, você não gosta de mim, vamos fazer uma nova encarnação, vamos. Que tal se a gente morasse todo mundo junto? Né? Quem acha que isso vai dar certo? Não, por isso que a gente esquece, né? Só que a ideia é que quando a gente começa a limpar e transformar e transmutar e deixar isso pra trás, porque nem sempre você só fez coisa ruim. Né? Às vezes você conseguiu desenvolver ali, foi uma boa professora de yoga, né? Trabalhou em música, desenho. Eu fico pensando nos músicos que ficam ali 15 anos e depois acabou, aí você esquece tudo. Eu falo, né? Então, o lado positivo é que em algum momento a gente vai poder também acessar de novo os talentos perdidos, porque na verdade é um retrabalho que a tua alma tem que fazer toda vez que tem que esquecer, é muita energia, né? Então até para que nos próximos séculos, né, nos próximos milênios, não precise mais dessa questão de esquecer. Você só vai trabalhar o próximo passo, então o próximo ciclo, que precisa aprender mais para frente, né? Não ficar dando essas coisas de tartaruguinha para trás, limpando só para trás. E tanto que as mesas dos dragões nas últimas, né, principalmente na Nova Terra, a gente já está olhando o novo humano e o novo eu. Então, quem é esse novo humano que está lá na frente? Quem é esse novo eu que já liberou família, já liberou o passado, já liberou todo mundo e fala, ok, estou nas minhas infinitas possibilidades. Tô. A ideia é chegar, né? Dá até uma esperança. A ideia é chegar. Então, né, quanto mais você limpa, quanto mais, né, ainda mais para quem trabalha com técnica, né, de limpeza de karma e tal,
você vai estar apoiando você, o universo e o planeta nesse processo. Né? Todo mundo que tem as mesas sente isso, né? Tipo, outro dia uma aluna lá limpando karma estelar, o pessoal, nossa, karma estelar, o que é isso? Fica para outro dia. Mas são coisas que, na verdade, nós estamos com dificuldade de resolver, e aí foi uma solução do universo para que talvez pudesse ser resolvido. Então, quanto mais a gente fica próximo dessa resolução, mais a gente se propõe para a próxima fase. Então, né, e a próxima fase é um desconhecido, porque nunca existiu essa próxima fase no planeta, pelo menos aqui. Então, acho tão engraçado quando a Lily Wong traz a energia da Isis e ela fala assim, agora se abre para o desconhecido. Nossa, eu consigo... Mas que é o próximo passo. A gente vai se abrir para um desconhecido, mas a gente precisa limpar toda essa bagagem, porque pular com um monte de bagagem não vai rolar. E aí, muitas vezes, o que bloqueia a gente lidar com essas situações todas é o ego, né? Porque quando a gente está conectado à ideia divina, de amor, de conexão, a gente não fica pensando, mas ele fez mal pra mim lá na outra vida. Exato, tipo, tá bom, amiguinho, chega, só segue a vida, vambora, me deixa. Vamos pra frente. Ela já foi, nem lembro mais. É outra vida, né? É outra vida, não vou lembrar, tá tudo bem, né? E aí é isso, assim, então, e né, só para contar um pouquinho o que vai acontecer em novembro, porque vão abrir os portais dimensionais para as equipes e para os comandos estelares e civilizações do futuro. Então, são portais de luz que vão ser abertos nesse período que a gente vai estar conectando com o nosso eu futuro. Então, né, por isso que eu tô falando, gente, dia 11/11 a 29/11 a coisa vai mexer. Porque se eu não tiver liberado tudo que eu tenho que liberar na bagagem, quando começar a chegar essa energia, a gente vai ter que soltar de qualquer jeito. Então, é melhor soltar agora, entendeu? O foguete está decolando, a gente tem que se segurar. O que eu sinto é que esses meus últimos dias estão me levando a uma reflexão justamente nesse aspecto. Do que continuar e o que não. O que, né, o que o Manx falou, né? Do peixe querendo levar a bagagem de todo mundo. Não, gente, não vai dar para levar a bagagem, só a sua e olhe lá. E já soltando, Já soltando, assim. Vai só com a roupa do corpo. Porque realmente, assim, mesmo que vocês não estejam participando das meditações, a energia vai estar rodando. Né? E essa conexão é muito forte. Também é uma outra dimensão que está se abrindo e conectando com o planeta que nunca teve conexão com o planeta antes. Então, que energias que vão chegar, né? A gente só vai saber quando chegar. Meu Deus. Por isso que eu falei, vou fazer as gravações para ver o que dá para falar ou não. Vamos todos morrer! Não, acender. Então tá bom. Ascensão. O Bashar fala isso, né? Que ele é um dos primeiros, porque ele tem uma experiência já nesse contato e que vão vir mais contatos. Vão. Muito mais. A Lília, ela fala que ela não é daqui, né? Ela é de Acuna. Acuna, Doni. Acuna. Para quem não entendeu, é uma dimensão que não é aqui. Porque a dimensão da Terra, algumas pessoas chamam essa dimensão de Orvoton. Essa da Terra? Porque, né, com todos os planetas, Sirius, Pleiades, é um super universo chamado Orvoton. A Cuna é um outro super universo. Então, quando a Lili traz essas energias de Acuna, são energias que nunca tinham chegado aqui no planeta. Entendi. E assim como outras energias que vão vir desse portal, que estão começando a chegar aqui. Então, são coisas que nunca vieram para esse planeta e a gente não tem nem noção do que pode ser. Intrigante. Então eu falei, gente... E vai começar agora, de 11 a 21? De 11 a 11, Olha, 29 do 11. Que legal.
né? Daí é por isso que eu falei, depois eu conto o que eu senti, mas assim, a história é que são energias que vão começar a chegar para trazer essa energia do novo humano. E aí termina com a energia do planetário nos dragões lá na Dragons. Então, eu falei, Jesus amado, esse novembro tá a Marta só volta pro corpo em janeiro. Né? Então, acompanha a gente lá no Instagram, que vamos tentar fazer as lives de lá. Mas se eu não conseguir, é porque já foi a nave. Marta partiu. Quando eu fui pro Roncador, eu falei pro pessoal, falei, gente, eu tô indo, né? Por favor, volta. Eu tô indo, eu fui. Entrou no portal, né? E lá, tanto na Pedra dos Ingleses, em Florianópolis, quanto na parte do Campeche, tem portal interdimensional lá, né? Então... e é onde nasceu o Reiki Xamânico Estelar também. Só. Então você vê como tudo, né, se converge ali, né? E Marta estará lá no meio de tudo isso. Então, só para vocês saberem, né? E são coisas positivas, mas é que mesmo o positivo, quando a gente não conhece, traz medo. Uhum. Eu lembro um dos blueprints que a Lili fez, ano retrasado. Me deu tanto medo que eu não conseguia assistir os vídeos por 2 semanas. Eu ficava com raiva da fala dela, falando, não quero ouvir essa mulher. Agora não. Porque quando essa energia nova toca, ela começa a liberar o que é antigo. E aí, na medida que vai liberando o antigo, você não quer soltar. E aí quando eles vão chegando, principalmente esses mentores, eles falam, solte todo o conhecido. Profundo então, isso, hein? Então, como é que você solta todo conhecido, né? Então, tem uma hora que buga a mente mesmo, mas vai ser o momento desse solte todo conhecido, 11/11. Porque senão não tem como olhar trazer as novas energias novas. Vai estar sempre olhando da perspectiva do que a gente já conhece. Que é o karma que a gente continua revivendo e traçando e vivendo sempre, entendeu? Então, a ideia desse momento do 11/11 é uma quebra de paradigmas para que a gente solte todo o conhecido. Tá pronta, Geisa? Claro que não. Claro que não. Mal tô pronta pro curso que eu vou fazer amanhã, que imagina pra soltar o conhecimento. Então, cada um vai soltar como conseguir, né? Mas... Vamos todos morrer! Mas por isso que é Escorpião, porque é a energia da transformação, entendeu? Então faz todo sentido. Faz, assim. E o meu Marte Escorpião tá como? Louco! Então, gente, estamos mexendo nos karmas de família, estamos mexendo em karmas da terra, em karmas muito profundos, porque a gente vai ter uma liberação muito forte nesse mês. Então, se você quiser ir consciente, vai usando chama violeta, vai fazendo as meditações, acompanha as meditações da Hathor. E, GG, tem um mudra que você falou? Tem um mudra, mas eu esqueci. Ela vai mandar depois. Então. Aquela parte de esquecer tudo que você já conhece. Já soltei o conhecido, ó. Certinho. É um mudra muito usado pelos budistas, que é o Dharma Chakra. Mas, se eu não me engano, você faz o Dhyana Mudra com a mão esquerda, que é polegar e indicador. E aí, essa bolinha, você faz também o Dhyana Mudra com a mão direita. A bolinha da mão esquerda, se não me engano, ela toca no anelar da mão direita. É que eu não lembrava só o dedo. Mas eu acho que é no anelar, porque o anelar é ligado ao elemento terra. Então, transmutar. É o Dharma Chakra do budismo. Muito bem. Então, faça o seu mudra. Faça suas limpezas, chama violeta, né? Aproveita que agora, né, já tem dia dos mortos, dia de todos os santos, que somos nós. Somos todos santinhos, para limpar tudo, né? E realmente aproveitar esse mês para limpar as bagagens, porque você querendo ou não, a bagagem vai ser limpa. Se você for mais tranquilo
e soltar, a bagagem vai. Agora, se você for mais apegado, você vai com a bagagem. Gente, e quando tiram a força, é um negócio de louco. É um negócio de louco. E lembrando do que o Manx falou da tatu, quando eu fiz o Unalome, eu tatuei o Unalome. Ó, que ideia boa, né? Que ideia de jirico. Você tá na Índia, o que você vai fazer? Tatuagem, vou fazer tatuagem. E a tatuagem de uma energia super forte, transmutadora. E aí, no mesmo dia, eu tatuei o tridente de Shiva nas costas. Eu praticamente fechei meu corpo, né? Porque foi o tridente de Shiva nas costas e aqui no centro do peito eu fiz o Unalome, que é do caos pra perfeição. E aí foi o caos. A perfeição ainda não chegou. Se alguém aí de cima ou lá de baixo estiver ouvindo, tô esperando a perfeição. Mas foi instantâneo, gente. O negócio da tatuagem é real, foi instantâneo o negócio. Eu senti bastante tudo isso com todas as tatus que eu fiz, porque todas têm a ver com algum mentor. Então tem Saturno, que foi... O chão tremeu também. Corajoso, hein? Nossa, foi. Mas... Não, mas você precisava de Saturno. Não, esse daí ele precisava de Saturno. Até falei, sim, faça, Manx. E é quase o braço inteiro, né? O símbolo de Saturno. E aí, a primeira que eu fiz, que eu senti, né? Foi minha primeira tatu, foi o Triskel, que aí foi toda a transformação e toda interna. E aí a vida foi virando. Aí depois a segunda foi Saturno. A terceira e a quarta foram mais tranquilas, que foram das fadas. A quinta e a sexta acho que também, elfos, fadas ali. Então foi muito os símbolos do Ogã. Então foi para ir estabilizando. Mas as primeiras foi abrir a porta para transformar. Tá, você tá muito parado, você tá aqui estagnado, digamos assim. Tá né? muito Então, de boa, vamos. Então, se tiver uma questão de Saturno, imagina que ele estava além de Saturno. Então, Saturno teve que puxar ele e falar assim, olha, vamos viver aqui, ó, Júpiter, Marte, Terra. Vamos encarnar no corpo? Vamos encarnar no corpo. Vamos realmente trazer quem você é, porque não tá dando. Sensacional. Né? Então, gente, se vocês também quiserem passar por uma mesa de dragão, né, por uma mesa para limpar o karma. Tem também na Dragons a essência da limpeza de karma de família. Tem um floral que chama Faxina, que é para limpar os pesos do karma de família. Tem o Liberta, que é para limpar de todos os karmas ever, assim, todos. Então, depois entra lá na Dragon Center, manda um WhatsApp lá pra gente, que a GG ajuda você. E também, né, se quiser passar por uma mesa dos dragões, né, manda mensagem para mim, para GG, para Manx. Todo mundo aqui tá já, né, nos pulsinhos para limpar. Uma coisa que eu lembrei de karma de família com Saturno, que foi muito forte. Eu fui nesse processo, né, com o mentor, aí veio a tatu, aí fui aprofundando em determinado momento, eu descobri que essa conexão com Saturno vinha de um ancestral, que ele queria ter sido artista, porém ele foi entrar no exército, e aí tem todas as guerras históricas e tal, e a grande mensagem dele foi assim, ele falou, beleza, você estava lá em várias guerras históricas, as suas encarnações, você era sempre um cara forte, mas perdeu todas as batalhas. Você acha que é mesmo esse o objetivo? Ficar aí treinando a força? Não é força, filho, é jeito. Caraca. Aí me deu uns tapas e falou, agora vai. Agora você entendeu que essa é você, não é ficar aí posando de bonito, não. Caraca. E tem toda a ver, né, que você trabalha com arte. Caraca. Maravilhoso, profundo, né? Então, gente, a gente adora fazer umas piadinhas para ficar mais leve, porque o tema é desafiador. Mas se quiser depois mais sobre isso, manda a hashtag aí, mais sobre karma. Hashtag vamos todos morrer. Segurando o chapéu. Segurando o chapéu. Eu acho que merece uma foto disso depois, hein? E aí manda uma mensagem pra gente, né? Curte, compartilha as nossas redes sociais, que é super importante também, traz engajamento.
E manda uma mensaginha pra gente que a gente... É sempre boa, né? Senão parece que a gente tá falando com o vento, assim. Manda, ó, vai bombar agora, hein, Marta? Encaminha esse vídeo pra um parente. Isso. Fala, acho que você precisa resolver o karma. É isso aí, pessoal. Então, tenham uma ótima semana. Vai dar tudo certo. Fiquem bem. Se cuidem, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.